E a frase é: mesmo em má fase, São Paulo é franco favorito diante do Vasco na Copa do Brasil. Verdadeiro ou falso, Ricardinho? Tava indo tão bem a produção, né? A hora que eles colocaram esse tal de franca aí, eles arrebentaram com a frase. Arrebentaram. O São Paulo é favorito contra o Vasco. Franco favorito não é, não. Se fosse logo depois que terminou o Campeonato Estadual, eu diria que era franquíssimo, se é que existe, favorito. Hoje não é, não. Hoje é favorito. O São Paulo é melhor do que o Vasco. O São Paulo tem um elenco melhor do que o Vasco. O São Paulo, teoricamente, joga mais bola do que o Vasco. O São Paulo é favorito. Franco, não é, não. Não será nenhuma grande surpresa se o Vasco eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Se fosse aí há 2, 3 meses atrás, eu diria para você que era franco. Hoje é favorito e ponto. Assim, não será nenhuma surpresa. Essa frase que me pegou um pouquinho. Não será nenhuma surpresa se o Vasco eliminar o São Paulo. Eu vou repetir para você então. Atenção, atenção. Produção. Não será nenhuma surpresa se o Vasco eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Aí. Ô, Vitor Sérgio Rodrigues, né? A gente falou aqui desse momento, talvez, de distância diminuída entre as equipes, mas mesmo em uma fase, a nossa produção e a gente coloca aqui que o São Paulo é franco favorito. O que você acha dessa afirmação? Então, cara, assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão quer dizer, é porque as opiniões, as certezas mudam muito rapidamente. Você quer ver uma coisa? Esse jogo de hoje ele vai ser transmitido pela TV Globo, perfeito? E a TV Globo, ela faz as chamadas dos jogos, como todos nós fazemos, todas as TVs fazem chamadas dos jogos. Essas chamadas geralmente são feitas com antecedência, ok? Então eu imagino que a chamada de Vasco e São Paulo tenha sido feita na quinta ou na sexta da semana passada, perfeito? E aí, a chamada, qual era o contexto da chamada quando foi feita? Era o São Paulo vindo de uma excelente atuação contra o Racing, classificando fora de casa da Libertadores. Então pega a chamada que a TV Globo fez e fala: o São Paulo, que aquela voz do cara bonitão, o São Paulo que agora vive uma ótima fase. Tá na chamada. Tá na chamada do jogo. É que a chamada foi feita sexta-feira e no domingo o São Paulo tomou de 5, pô. Mas tinha que ter tirado do ar domingo 6 horas. Tinha que ter tirado do ar. Exatamente. Mas então, tipo assim, essas análises, elas estão mudando muito rapidamente, como hoje, e durante a Olimpíada a gente vê isso toda hora, né? Você vai de gênio para lixo numa jogada, num set, como aconteceu hoje quase com o Calderano. Então, assim, tem que tomar cuidado. Quando você diz, sempre que eu aprendi que franco favorito é aquele que, assim, é super favorito, é gigantescamente favorito. Eu não acho que o São Paulo seja gigantescamente, eu acho que ele é favorito porque acho que ele tem até um pouco mais de recurso, tá num nível de desafio maior do que o do Vasco, mas não acho que seja franco favorito, não. Até porque o São Paulo, historicamente, tem muita dificuldade jogando contra o Vasco. O São Paulo tem problemas na Copa do Brasil, né, históricos também. Mas isso não entra em campo. De fato, não é só isso que define, mas... a gente está falando de um confronto de dois times muito vitoriosos, apesar do momento do Vasco ultimamente não ser bom. Então vou botar falso por causa do franco favorito. E um confronto que um time é campeão da Copa do Brasil e o outro não. Agora, do ponto de vista individual, que a gente até debateu mais cedo, pedindo aqui para a galera chegar junto no like, hein? Chega junto no like. Do ponto de vista individual, a gente está falando de grupos muito distantes, né? Antes de passar a bola para o Formiga, Ricardinho, sim, se você olhasse, esquece o funcionamento do coletivo das equipes, que obviamente é a coisa mais importante dentro da análise de um jogo de futebol, é como funcionam os times. Agora, do ponto de vista das peças que tem o Crespo para trabalhar e o Lisca para trabalhar, seria natural a gente dizer que o São Paulo seria franco favorito contra o Vasco? Se você olhar somente os nomes disponíveis, sim? É só você pegar a escalação de um e do outro. O Volpe seria titular no Vasco, no lugar do Vanderlei? Eu acho que aí não.
né? Ah, eu acho que sim, mas... Será? Sem dúvida. Eu não gosto do Volpe, eu não Sim, gosto do Volpe. sem Não, dúvida. também eu posso não ser o maior dos fãs, e não sou. É que o Mas acho Vanderlei ele também seria caiu titular muito, no né? Vanderlei. Mas aí, daí pra frente, eu tenho dificuldade de encontrar. O Cano seria titular no São Paulo, Seria. né? Seria. É o Cano, Eu acho que só. Cano, Castan não, na zaga Não, aqui, Castan não. não, né? No lugar do Léo, Não. Paramos por aí. Então só que como diz Bruno Formiga, futebol é conjunto. Então, mas se hoje, e aí eu vou passar para o Formiga, se hoje, então, Formiga, essa afirmação ela é falsa, ela depõe muito contra o trabalho do Crespo, né? Sem dúvida. Eu acho que o trabalho do Crespo não deu o salto que se imaginava, como eu acho que o do Cuca também não, tá? Só que, assim, é tanto talento que o Atlético vai indo e vai fazendo. Eu acho que depõe contra o trabalho do Crespo, mas essa parada eu tenho muita dificuldade quando a gente vai para essa história do individual, porque se você for para essa análise pau a pau, mano a mano, né, de individual, por exemplo, você falaria que o São Paulo é favorito contra uma galera que hoje lidera o Campeonato Brasileiro, né? A exceção ali de Palmeiras e Atlético, o São Paulo ia ser melhor que o Red Bull, que o Fortaleza, que o Atlético Paranaense, mas não é. Hoje o São Paulo não seria o favorito contra o Fortaleza, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino. Tomou totó em casa, tá maluco? Não seria, como não é. Eu tava lá, inclusive. Eu tava lá, voltei aí pro estádio depois de um tempão. Foi o dia que o senhor, eu descobri que o senhor não sabe fazer conta. O senhor falou que tinha 11 de cada lado, o São Paulo tinha 10, porque o Pablo jogou. E aí, cara, eu acho que assim, pra mim a frase é falsa, franco favorito é um termo muito pesado para o que o São Paulo apresenta hoje, então acho que o São Paulo não é franco favorito contra quase nenhum cenário aí. Então, dentro desse contexto é que a eliminatória fica mais aberta, porque se fosse no natural, e outra a gente debateu muito aqui, né, Ricardinho, qual que deveria ser o apetite do Lisca na hora de montar o time para esse jogo. O Cazé falou muito, que o foco do Vasco tem que ser a Série B. O Cazé tá internado, tá sabendo, né? Por quê? Depois do que ele falou ontem aqui, mandaram internar lá no manicômio. Olha, é no momento que a gente tem a confirmação que o Brasil tomou um sonoro 3-0 do conjunto do Comitê Olímpico Russo, né? Que na verdade é a Rússia, né? Tomou-lhe um 3-0 no voleibol para a Rússia. Tem uma notícia aqui do Cazé importante, você nem ligou porque o Brasil tomou 3, mas tudo bem. Não, eu só estou informando. Que ele falou de besteira ontem aqui, Vitor Sérgio? Que ele falou de besteira ontem aqui? Meu Deus do céu. Mas assim, por tudo que eu... Tipo que o Vasco não tem nenhuma chance na Copa do Brasil, que tem que colocar time reserva na Copa do Brasil, que é melhor o Vasco ser eliminado na Copa do Brasil. Eu vou te falar, um monte. Então, mas dentro desse cenário, eu acho que o Vasco... Primeiro que o Lisca tem que montar o time dele. Foi o que eu falei ontem aqui. O Lisca chegou outro dia, ele tem que montar o time. Tem que pôr os caras pra jogar como ele tá fazendo hoje. Ele tem que repetir a escalação do time que ele acha ideal, sei lá, umas 3, 4 rodadas, para entender depois quais são os ajustes que ele vai fazer. Porque o Vasco está começando um trabalho agora. E o São Paulo... O Formiga, acho que ele foi muito preciso quando ele fala desse salto, cara. Você ainda espera esse salto, Formiga? Falando numa boa. Você ainda espera esse salto no trabalho do Crespo? Eu acho que eu espero. Porque eu espero o Benítez sempre 100%. Eu espero a volta do Daniel Alves, porque a gente já viu o São Paulo muito melhor que isso, né? Eu acho que o gatilho de perder a mão é que o parâmetro era muito fraco, né? Que era o Campeonato Paulista. Mas aí vieram as saídas do time do Daniel Alves, do Benítez ao mesmo tempo e outras questões. Eu ainda espero, assim. Eu acho que pode ir mais. Mas tu acha que ele perdeu a mão? Não, eu acho que ele não ajeitou a mão. Ele achou essa mão em algum momento e não recuperou. Quase. O sinal de recuperação parecia ser justamente o confronto contra o Racing, né? Só que aí tu vem na sequência, Ricardinho, toma um choque de realidade, que é difícil da gente até classificar qual é a real qualidade desse time do São Paulo, né? Qual que é o patamar desse time do São Paulo para pegar o Palmeiras na Libertadores? Sim. E a gente tá revendo os lances aí contra o Flamengo, Luiz. O gol de escanteio que o São Paulo toma, eu acho que mostra muito o que o São Paulo tá vivendo. São Paulo completamente alheio, desligado. Porque o gol de escanteio,
Um tá conversando, o outro tá olhando pro Maracanã, o outro tá reclamando da grama, o outro tá amarrando a chuteira, que o gol é ridículo. O gol que você toma de escanteio do Flamengo, do Bruno Henrique, ele é ridículo.